Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O STJD acaba de movimentar completamente os bastidores da Série B, e o nome do momento é o Ceará Sporting Clube. Depois de semanas de muita discussão, idas e vindas, debates acalorados nas redes sociais e uma enxurrada de especulações, a notícia caiu como uma bomba. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu devolver 3 pontos ao Ceará, mudando de forma direta a tabela de classificação. É isso mesmo que você ouviu, o Vozão recuperou os 3 pontos perdidos, e a torcida já está em polvorosa. Essa decisão reacende a esperança alvinegra em uma reta final de campeonato que já estava pegando fogo. Nos corredores da sede do clube, o clima é de alívio e celebração, mas também de revanche moral. Afinal, o Ceará vinha se sentindo injustiçado pela punição anterior, e agora o cenário muda completamente. Nos programas esportivos, os comentaristas estão divididos, uns falam em justiça, outros em favorecimento, e tem até quem diga que o STJD abriu um precedente perigoso. Mas, para o torcedor, pouco importa. O que vale é ver o time subindo na tabela, respirando novamente e voltando a sonhar com o acesso. E o mais curioso é como essa reviravolta aconteceu nos bastidores. Segundo informações que circulam entre jornalistas e dirigentes, o departamento jurídico do Ceará trabalhou nos bastidores de forma silenciosa, estratégica e paciente. A defesa do clube reuniu documentos, laudos e argumentos para provar que a punição anterior, aquela que resultou na perda dos 3 pontos, havia sido aplicada de forma equivocada. Dizem que o dossiê preparado pelos advogados era tão consistente que o próprio relator do caso teria ficado impressionado. O STJD, diante das novas evidências, reconsiderou a decisão anterior, e o resultado foi esse terremoto na tabela. Com os 3 pontos de volta, o Ceará ganha um impulso gigante, especialmente porque cada ponto nesta altura do campeonato pode ser decisivo. A torcida, que vinha desconfiada e até desanimada, voltou a acreditar. E não é para menos. O clube sobe posições, entra de novo na briga e ainda manda um recado claro para os rivais: o Vozão está vivo, forte e pronto para lutar até o fim. Nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, o assunto não é outro. O torcedor cearense comemora como se fosse uma vitória dentro de campo, e, de certa forma, é mesmo. Muitos dizem que essa devolução de pontos representa mais do que um ajuste na tabela, é uma questão de justiça. Os vídeos da torcida vibrando na sede, os comentários exaltados e os memes inundaram a internet. Do outro lado, claro, surgem as reclamações dos adversários. Alguns clubes estão revoltados, alegando que a decisão favorece o Ceará em um momento crucial. A pressão política também aumenta, com dirigentes de outros times prometendo recorrer e pedir explicações formais. Mas a verdade é que, até o momento, nada indica que o STJD vá voltar atrás novamente. O documento foi publicado, e a decisão é válida e imediata. Com isso, o Ceará se reposiciona na tabela, entra novamente na zona de briga direta pelo G4 e reacende uma chama que parecia se apagar. E, convenhamos, em um campeonato tão equilibrado, esse tipo de virada fora das 4 linhas pode ser tão emocionante quanto um gol nos acréscimos. A repercussão dentro do elenco também foi gigantesca. Jogadores que vinham cabisbaixos após uma sequência de resultados ruins voltaram a sorrir nos treinos. Fontes ligadas ao clube afirmam que o clima no vestiário é outro, de alívio, motivação e até gratidão pelo trabalho da diretoria. O técnico, em coletiva recente, teria dito que essa decisão chega como um combustível emocional para o grupo. Afinal, com os 3 pontos devolvidos, o time depende apenas de si para alcançar objetivos maiores. Nos bastidores, alguns atletas mais experientes teriam reunido o grupo para uma conversa franca, reforçando a importância de aproveitar esse momento e não deixar a oportunidade escapar. E a torcida promete lotar o Castelão no próximo jogo, transformando o estádio em um caldeirão. É o Ceará em sua essência, movido pela paixão, pela garra e pela sensação de que o impossível, por aqui, nunca é tão impossível assim.
Mas é claro que essa história tem camadas mais profundas. Existem rumores de que essa decisão do STJD pode ter sido influenciada por uma série de fatores políticos e estratégicos dentro da confederação. Alguns analistas comentam que há uma disputa interna entre setores do tribunal, e o caso do Ceará teria sido apenas o estupim para uma reorganização de forças. Outros dizem que o clube contou com apoio de figuras influentes nos bastidores do futebol nacional, que teriam intermediado conversas e articulado para que o recurso ganhasse força. O certo é que, até o momento, ninguém confirma nada oficialmente, mas o burburinho é forte. O STJD, por sua vez, tenta manter um discurso de imparcialidade, alegando que tudo seguiu o trâmite legal. Mesmo assim, os torcedores rivais não se convencem. Eles alegam que o timing da decisão é estranho demais, justo quando o campeonato entra na fase decisiva. Coincidência ou não, o fato é que a devolução dos pontos ao Ceará muda completamente o equilíbrio da competição. E se a gente parar para pensar, esse tipo de acontecimento é o que faz o futebol brasileiro ser tão imprevisível e apaixonante. Uma decisão de tribunal, uma reviravolta inesperada e, de repente, um clube que parecia sem chances volta a sonhar alto. É drama, é emoção, é polêmica, tudo junto e misturado. E o torcedor, claro, se alimenta disso. A cada rodada, a tabela se transforma em um verdadeiro campo de batalha, onde cada ponto vale ouro. Com os 3 pontos devolvidos, o Ceará não apenas sobe posições, mas também muda o clima emocional do campeonato. Os rivais agora olham com desconfiança, a mídia nacional repercute o caso, e a Série B ganha novos ingredientes para um final eletrizante. E como se não bastasse, já há quem diga que essa decisão pode abrir precedentes para outros clubes recorrerem de punições semelhantes. Ou seja, a novela ainda está longe de acabar. O futebol brasileiro, mais uma vez, mostra que o espetáculo também acontece fora das 4 linhas. Enquanto o Ceará comemora, os bastidores do STJD seguem fervendo. Fontes próximas ao tribunal afirmam que a votação foi apertada e dividida, com votos contrários e argumentos pesados de ambos os lados. O relator do caso teria sido decisivo na virada de entendimento, alegando que havia falhas no processo original que levaram à punição. Essa brecha jurídica teria sido o ponto-chave para a reviravolta. Nos corredores da CBF, o clima é de cautela, ninguém quer comentar oficialmente, mas há preocupação com o impacto dessa decisão sobre outros clubes que vivem situações semelhantes. Internamente, há quem tema um efeito dominó, com novos recursos sendo apresentados. Já o torcedor do Ceará não quer saber de juridiquês. Quer ver o time jogando bem, subindo na tabela e brigando até o fim. O sentimento nas arquibancadas é de nós contra todos, e isso cria uma energia única. A torcida promete uma grande festa na próxima partida, com faixas agradecendo o STJD e mensagens provocativas aos rivais. É o tempero perfeito para um futebol cada vez mais movido por emoção, polêmica e narrativa. Mas o que ninguém pode negar é que essa decisão devolve ao campeonato um componente que andava meio esquecido, o imponderável. Quando todos achavam que a história estava escrita, vem o tribunal e muda tudo. E o Ceará, que vinha sendo visto como coadjuvante, agora volta a ser protagonista. O impacto esportivo é evidente. Com os 3 pontos recuperados, o time sobe na tabela e passa a mirar diretamente o G4. A comissão técnica planeja uma arrancada final, e os jogadores já falam abertamente em fazer história. Nos bastidores, a diretoria se movimenta rápido para reforçar o elenco psicologicamente e manter o foco. Afinal, não adianta nada recuperar os pontos fora de campo e perdê-los dentro dele por falta de concentração. E essa é a grande questão, o Ceará tem agora uma oportunidade rara, talvez única, de transformar uma vitória jurídica em uma virada esportiva. A pergunta é, o time vai aproveitar? Enquanto isso, os adversários diretos não escondem a insatisfação. Representantes de pelo menos 2 clubes já teriam se reunido para avaliar a possibilidade de recorrer, questionando a decisão e pedindo uma reavaliação do caso. Nos bastidores, fala-se até em guerra política dentro da própria estrutura esportiva, com dirigentes tentando pressionar por mudanças nas regras de julgamento. O que se comenta é que a devolução dos pontos ao Ceará pode mexer com o equilíbrio competitivo e, consequentemente,
com os interesses financeiros e de transmissão do campeonato. É o tipo de situação que ultrapassa o campo esportivo e entra no território da política do futebol. Por outro lado, há quem diga que o Ceará apenas colheu o que plantou, trabalhou bem juridicamente, provou sua inocência e foi recompensado. No fim das contas, o futebol brasileiro mostra mais uma vez que a bola nem sempre é a única protagonista, às vezes, é a caneta que decide os rumos de um campeonato inteiro. O torcedor do Ceará, por sua vez, está em êxtase. Nas ruas de Fortaleza, as cores alvinegras tomaram conta das praças, dos bares e das avenidas. O retorno dos pontos foi comemorado como um título. Bandeiras tremulam nos carros, cornetas soam e as redes sociais estão inundadas de vídeos da torcida gritando "O Vozão voltou". É um clima de orgulho e revanche, como se o clube tivesse vencido uma batalha contra um sistema injusto. E isso tem um valor simbólico enorme. O futebol, afinal, é emoção, é sentimento, e o torcedor se alimenta dessas histórias de superação. Agora, com o Ceará mais vivo do que nunca na tabela, o sonho do acesso volta a ser real. O desafio é manter a cabeça no lugar, transformar a euforia em força dentro de campo e provar, com bola nos pés, que o STJD apenas corrigiu um erro e não presenteou o clube. A temporada ganha novos contornos, e mais do que nunca, cada rodada promete ser um capítulo de tirar o fôlego. Mas como toda grande história no futebol, há quem enxergue conspiração. Alguns comentaristas mais polêmicos dizem que o Ceará virou o queridinho do tribunal, enquanto outros apontam para o peso político da torcida e da tradição do clube no cenário nacional. É impossível ignorar que o Ceará tem uma das torcidas mais apaixonadas e engajadas do país, e isso, de certa forma, cria uma pressão natural sobre qualquer decisão. Nos bastidores, há rumores de que até parlamentares e figuras públicas teriam manifestado apoio ao clube durante o processo. Verdade ou não, o fato é que o futebol brasileiro continua sendo um palco onde o drama institucional se mistura com o espetáculo esportivo. O STJD tenta manter a postura técnica, mas as teorias seguem pipocando em todo canto. O torcedor rival pode reclamar, espernear, protestar, mas a decisão está tomada, e o Ceará agora precisa mostrar dentro de campo que é digno de cada um desses 3 pontos devolvidos. E o mais interessante de tudo é observar como essa história vai influenciar o restante da competição. A devolução dos pontos não apenas muda a tabela, mas também mexe com o emocional de todo mundo. O Ceará ganha moral, os adversários ficam pressionados e o campeonato ganha uma nova narrativa. O STJD, mesmo sem querer, virou o personagem principal dessa reta final. E nós, amantes do futebol, sabemos que é justamente isso que mantém o encanto do jogo, a imprevisibilidade. O Vozão, que há poucas rodadas parecia fora da briga, agora renasce e volta ao centro das atenções. Os próximos jogos serão verdadeiras finais, e cada lance será acompanhado com lupa. O torcedor acredita, o time se motiva e o futebol agradece, porque o drama, a polêmica e a paixão estão de volta com força total. E, no fim das contas, é isso que faz o futebol brasileiro ser o espetáculo caótico e irresistível que a gente tanto ama. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O curioso é que, mesmo com toda essa reviravolta, o Ceará tenta manter os pés no chão. Nos bastidores, o discurso é de foco total no próximo jogo, sem deixar que a euforia tire o time da rota. O técnico já pediu concentração máxima e reforçou que nada está ganho. O elenco sabe que, agora, todos os olhares estarão voltados para o Vozão, e qualquer tropeço pode reacender as críticas. Mas há uma diferença clara no ambiente. O time voltou a jogar leve, confiante e com aquela garra que sempre caracterizou o clube. A torcida, que há semanas cobrava a raça, começa a ver entrega em campo. E o Ceará sabe que o momento é de aproveitar o embalo, transformar o combustível emocional dessa vitória fora das 4 linhas em resultado dentro delas. O Castelão promete ser o cenário de uma verdadeira explosão de emoções, com mais de 40 mil vozes empurrando o time rumo ao sonho. Do outro lado, os adversários seguem tentando entender o que aconteceu.
Alguns dirigentes ainda não engoliram a decisão e cogitam apresentar novos recursos, mesmo sabendo que a chance de reversão é mínima. A verdade é que o campeonato, que já era equilibrado, agora ganhou uma pitada extra de tensão. Todo ponto, todo gol e toda decisão passam a ser analisados com lupa. O Ceará, que antes parecia um time comum na tabela, agora carrega o peso e o privilégio de ser o protagonista da grande polêmica do ano. E isso muda tudo, muda o comportamento da imprensa, muda o clima nos vestiários e muda até a postura dos adversários em campo. Enfrentar o Vozão, daqui pra frente, não será apenas jogar contra um time, será encarar uma história de superação, injustiça e revanche. E isso, convenhamos, é combustível puro no futebol. Enquanto a bola não rola novamente, o torcedor vive cada segundo dessa nova fase como se fosse uma final de campeonato. As camisas se multiplicam nas ruas, os rádios só falam do assunto, e o nome Ceará voltou a dominar os debates esportivos. Os apresentadores dos programas de TV se dividem entre elogios e críticas, mas todos concordam em uma coisa: o campeonato ganhou nova vida. A devolução dos 3 pontos virou símbolo de resistência, e o Vozão, agora, representa mais do que um clube, é a personificação da luta por justiça dentro do futebol. E talvez seja por isso que essa história tenha ganhado tamanha proporção. O Ceará não conquistou apenas pontos na tabela, conquistou de volta o respeito e a confiança da sua torcida. E se o destino reservar mesmo um final feliz, ninguém vai poder dizer que foi sorte. Vai ter sido garra, persistência e, acima de tudo, fé no impossível, do jeito que o futebol cearense sabe fazer como ninguém. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!